Ai, que bom, vocês ainda aí estão. Olha, Não, nós já saímos e voltamos a entrar. Está a ser um atentado à minha capacidade tecnológica. Não, mas olha, agora não tem. Agora ouve-se lindamente. Estás com uma voz. Está tudo igual. Está tudo igual. É alguma interferência que passa aqui, já é a segunda vez que acontece, tenho que marcar hora. Enfim, estamos no fim de 2021, que foi um ano de relâmpago, tá? E este último mês, para mim, na minha percepção, é um mês de trovão, tá? Então, é um mês em que, pronto, o Natal não teve o sabor do Natal, o Ano Novo não vai ter o sabor do Ano Novo, está todo mundo com as orelhas no alto, a tentar perceber o mínimo movimento e a dar voltas à cabeça, né? Isso quem está saudável, né? Porque há gente que está doente, há gente que já morreu, né? Um monte de gente que morreu, um monte de gente que está doente e muito mais gente vai adoecer, já para não falar das pessoas que estão deprimidas e que estão paranoicas e que estão um monte de coisas. Então há um teste nas estruturas mentais, emocionais, físicas. Por exemplo, eu vou ilustrar de uma maneira muito simplista, mas para vocês verem, por exemplo, o Saturno-Urano, que é esse derrubamento das estruturas, estão a fazer obras aqui no prédio. Começaram no resto do chão, encheram o prédio de rachas, ou seja, mexeram na estrutura. Tá? Como se não bastasse, no outro dia, isto tudo em processos, por acaso nem foi antes do Natal, nem foi exatamente, mas estava todos os aspectos ali. Mexeram num cano ali das escadas, as escadas viraram uma cachoeira. Era água por todos os lados, era o Netuno Júpiter completamente sem limite a limpar as escadas totalmente. E depois, por fim, apanhei a vizinha aqui do lado, a falar com o engenheiro, a fazer lá uns jogos, a convencê-lo a ir fazer, porque depois ele vai ter que consertar todo o prédio, mas então ela foi lá fazer a cumplicidade dela com ele, para ele ir lá antes, ou seja lá o que for, que foi a Vênus-Plutão. Então esses para mim ficou a ilustração perfeita e eu observei tudo, né? Observei com atenção, falei com o engenheiro, não me chateei com a vizinha, por acaso até gostei que eles lavaram as escadas de uma maneira tão radical, né? E quer dizer, isto tudo é de uma pessoa que está completamente fora do normal. Ninguém está normal. Por isso essa anormalidade, essa saída do normal é o que nos possibilita também encontrarmos outros patamares, outras perspectivas, né? Essa aceleração, essa aceleração de tudo, do tempo, do entendimento, das informações, a nível do concreto, né? Que é o que o Urano faz, que pode ser muito disruptiva para quem busca ter as coisas de uma certa maneira, que não vão ser mais, tá? Mas que também não precisa aceitar que as coisas sejam escravizantes, não é? Na verdade, o que cada um de nós está a perceber é quais são as nossas prisões e quais são as nossas libertações, né? Cada um de nós, ao resolver as suas questões pessoais, cria como se fosse uma chave que abre essa porta para o mundo novo e para a terra nova e para tudo mais. Portanto, estes anos e principalmente este próximo ano, em que tudo vai estar muito extremo, porque o Júpiter e Netuno juntos em peixes é uma coisa, é um mar infinito, né? Tu tens mesmo que arranjar o máximo de recipientes, de containers, né? Mas ao mesmo tempo permitir que a água limpe e purifique as tuas emoções, te traga uma nova imagem, tá? No meio desse caos das estruturas a cair. Portanto, se a pessoa estiver ligada ao seu interno, né, e ligada a esse estar bem consigo mesma, com a natureza, uns com os outros, etc., a gente consegue diminuir muito a tensão, porque a tensão maior vai estar aonde houver maior resistência de transformação, porque a transformação é inevitável.
E ela faz parte, não é porque a gente se portou mal, por acaso a sociedade não se está a construir, o sistema não se está a construir de um modo saudável, não é? Mas também é o próprio ciclo das coisas. As coisas são assim, não é? Sobe o monte, desce o monte, sobe o monte, desce o monte, vem o dia, vem a noite, não é? Vem a chuva, vem o sol. Então é essa polaridade tende a ficar muito extrema. Então ficam os notívagos contra os diurnos, tá? Os do Benfica contra os do Sporting, né? Ficam situações muito extremas, os vacinados e os não vacinados, os do governo do Lula e os do governo do Bolsonaro. Enfim, ficam assim, qualquer situação fica super extrema. A palavra também passa a ser usada de uma maneira muito extrema. Não estás a ouvir, João? Já estou, já estou. Ok. Desculpem. Portanto, o ano começa com essa força, com essa intensificação, né? A gente terminou o ano, parecia o ano durante muito tempo, parecia que voltava sempre ao mesmo, andava e voltava para o mesmo, e isso não se passa agora no começo do ano. No começo do ano acelera todas as coisas, coloca todas as questões num eixo mais vital, que é o eixo do touro escorpião, né? Toda a relação com o poder, a maneira como tu exerces o poder, a maneira como tu sofres também, o exercício do poder, isso tudo tem que ser analisado, o que é que tu realmente gostas ou não gostas, queres ou não queres ter na tua vida, tá? O que é que tu vais ou não plantar na tua horta. É fundamental neste momento criar uma autonomia e que essa autonomia seja em universos que nos satisfaçam. Tá? Então, há aqui vários temas ao longo do ano que estão ligados à ideia do guerreiro espiritual, tá? Que está representada principalmente pelo Quiron em Áries, e o Quiron em Áries representa a ferida do eu, né? A incapacidade de ser aquilo que se é. Portanto, o resgate daquilo que se é e daquilo que se veio aqui fazer, né? Através da resolução dos seus problemas e desse pontinho de luz, desse algo que é intrinsecamente pessoal e que cada um vem fazer à sua maneira. Não é mais um tempo de um ajudando o outro. É um tempo de grupo, é um tempo de... é melhor fazer um lago do que fazer 10 copos de água. Sei lá, né? É melhor os esforços conjuntos, no sentido da preservação, por exemplo, da água. A água vai ser realmente um tema forte ao longo deste ano, tá? E há também possibilidades grandes de, sei lá, dessas calamidades, de desabamentos, tsunamis, terremotos, né? Essas coisas todas, mas que também podem estar representadas nos conflitos sociais e estarão, com certeza, representadas, né, conforme se for descobrindo o poder, né, tirando as cobertas do poder, descobrindo de que maneira é que nós também exercemos o nosso poder na nossa vida, sobre nós mesmos, sobre os outros, né? É sempre ver no coletivo e ver também a nível pessoal. Vamos ver se ele agora, se ele se aguentasse, era muito bom, não é? Vou partilhar. Estão a ver? Por enquanto não. Não estão a ver? Não. Agora sim, já estamos a ver. Portanto, o ano termina com toda a gente a passar por Plutão, o Sol, que é o sentido de identidade, a Vênus que vai estar no tema, porque ela vai recuar até 11 graus de Capricórnio, e depois vai refazer todo o caminho de volta até Capricórnio, até Plutão, onde vai estar em dezembro de 2022. Portanto, este é um dos temas mais importantes e eu acho que esse julgamento da Ghislaine Maxwell ainda tem muita história para acontecer. Ainda vai acontecer muita coisa a esse respeito, que é, digamos, o lenço que ficou fora do bolso de alguém e que alguém, ao puxar, começou a descobrir um monte de coisas e uma coisa vai trazer outra e muitas janelas, entretanto, já se abriram, inclusivamente a nível público.
Agora depende muito do que é que a gente vai fazer com isso, não é? Da força com que a gente vai afirmar os nossos valores, os nossos amores, ou da raiz de todo o mal, como diz a Hannah Arendt, né? Que é esse pequeno benefício que eu consigo em troca de fazer mal a alguém, não é? Que aí no caso da Hannah Arendt, ela estava a dizer exatamente que os nazistas nunca poderiam ter conseguido controlar e dominar os judeus da maneira que conseguiram, se não houvesse judeus a fazer esse trabalho para eles. Tá? Então é preciso ter muito cuidado, a gente acha que é só por causa disto ou só por causa daquilo, mas é um momento da nossa vida em que nós temos que estar extremamente íntegros, é fundamental estarmos com a vida mais simples que a gente puder, de modo a que nada destas grandes quedas exteriores nos afetem, né? Que o referencial esteja dentro. Então, o ano continua aqui, esta entrada do Júpiter. O Júpiter já vai, quer dizer, a parede foi abaixo e a água entrou, tá? E isto tanto a um nível do coletivo, apesar de a gente ainda não ter notícia disso, com certeza que aconteceram grandes coisas no mundo nestes últimos dias. Coisas que vão determinar por exemplo, a quantidade de comida que a gente vai ter ou não disponível e o tipo de ano que a gente vai ter a um nível bastante concreto. Eu fiz aqui, antes de mais nada, um resumo. Portanto, janeiro vai ser este mês frio, este mês, eu estou a dizer isto no dia em que o tempo ficou mais calorzinho, não é? E o que eu acho também há muita gente a dizer que já há bastante tempo que a gente anda a prever grandes terremotos, grandes transformações a nível inclusive do planeta, a nível da crosta terrestre. E as coisas que têm acontecido têm sido graves, mas não têm tido essa qualidade tão grave quanto poderiam ser. Portanto, na minha opinião, eu acredito que a quantidade de luzes individuais acesas interfere diretamente no tamanho da catástrofe, tá? E, portanto, eu acredito que há muito mais gente desperta e muito mais gente a saber lidar minimamente com as situações do que aparenta haver. Tá? Acho que há muito mais gente desperta e que essa luz está a diminuir a gravidade dos eventos. Mas, por exemplo, eu estava à espera de algo bastante desastroso agora para o período do Natal. Alguma calamidade, alguma coisa assim grande. E o que aconteceu, a única coisa que aconteceu foi que hoje houve um terremoto na Indonésia, né? Algo que é muito distante da minha realidade, né? No entanto, todas essas coisas que são distantes da nossa realidade podem se tornar muito mais próximas, dependendo do ângulo em que a gente apanha com a onda. A onda está em processo e está em andamento. Tá? Há aqui um período que é bem mais complicado. Digamos que aqui o mês de janeiro começa logo com uma lunação em Capricórnio e em trígono com Urano. Ou seja, isso indica que o mundo vai estar aberto para as mudanças, vai estar a precisar das mudanças. Né? Cada um de nós, nessa questão entre a briga entre o nosso eu social e o nosso eu pessoal, e também isso manifestado no mundo, no próprio mundo, na governação e por aí adiante. É preciso chegar a um novo acordo. Isso aí já está claro. Tá? Que não dá para ser como tem sido, é preciso encontrar outras maneiras de ser, né? Enquanto está a haver toda esta
eu vejo um pouco assim que é como, sabes, é como pegar um bebé e tirar-lhe a roupa, e tirar-lhe a fralda, e lavá-lo, e juntá-lo, e voltar a vesti-lo, sabes? Não é uma coisa assim que a gente vai perder algo para sempre, não vejo isso. Eu vejo é que a gente ganha novas possibilidades para a realidade que a gente tem, desde que a gente não impeça a transformação em certos aspectos. Em todos os aspectos em que a gente dificultar a transformação, ou às vezes é mesmo preciso pedir ajuda a alguém, às vezes a transformação tem que ocorrer, por exemplo, a um nível de posturas físicas, né? A maneira como a pessoa trabalha, sentada, ou demasiadamente tempo em pé, ou a roupa que usa, né? Podem ser coisas tão simples assim, mas absolutamente determinantes a nível da nossa qualidade de vida. Então é um momento para nós olharmos para a nossa ferida, para aquilo que nos impede de fluir no nosso melhor, na nossa saúde, na nossa alegria, na nossa conexão, na nossa paz, tá? Porque é a partir daí que se faz a cocriação do mundo. Não é contra nada, nem contra ninguém, e também com certeza que não é numa visão que é separada de todos os outros e de tudo mais. Não, há um ponto dentro de nós que nos liga, não só ao nosso eu mais profundo, mas a todo o universo e a todos os outros seres, tá? Então é uma oportunidade que a gente tem de se descartar de coisas que nos estão a atrapalhar e de coisas que nos estão a intoxicar e de coisas que nos estão a ferir, e a conseguir realizar uma versão de si muito mais saudável e verdadeira. É isto que eu vejo. Portanto, não é assim, tralalá, tralalá, vou pela estrada fora feliz da vida. Não, vão acontecer coisas difíceis, mas por fim é uma transição fundamental, e é como se fosse o último momento. Então é mais difícil, por um lado, mas também já é uma outra força que nos transporta. Não é mais o ego, simplesmente. Não são as nossas manias, é uma força de viver, é uma vontade, é um querer, é uma força de futuro. Digam lá alguma coisa. Parece que estou a fazer um discurso. Olha, o que é que a conjunção da Vênus com Plutão contribui para isso? Tudo? Eu acho que esta Vênus-Plutão é mesmo tu pegares em tudo o que tu gostas e veres coisa por coisa, pessoa por pessoa, situação por situação, o que é positivo e o que é negativo para ti. Okay. Tá? E descartar o que não nos faz bem. Em termos de mundo, isto está profundamente representada nas relações de poder. Por exemplo, é aqui nesta Vênus-Plutão que eu vejo o julgamento da Ghislaine Maxwell. Ok. Tá? E todas as envolvências que isso vai ter. Mas se ela ou se alguém pensa que isto se resolve agora, porque vamos supor que eles dizem que realmente não houve, que não houve crime, tá? Parece que é a dúvida plausível, né? Para além da dúvida plausível, tá? Isto vai dar uma bronca do caraças, tá? No entanto, ela também não se cala. Se a puserem na prisão, ela também. Quer dizer, isto é um cheque-mate à rainha. Né? Isso não, eu para mim estava muito focada na Hillary Clinton, mas a Hillary Clinton tem-se mantido bastante invisível. Mas como manifestações desse poder que foi abusivo, tá? e que tem todos esses tentáculos que eles estão a descobrir agora e que estavam instalados, sei lá, no poder, né? Até inclusivamente no FBI e todas essas forças que poderiam ter sido impeditivas e não foram, apoiaram. Portanto, aqui trata-se muito de uma tomada de consciência e perceber o que é que a gente apoia e o que é que a gente não apoia. E realmente viver isso na nossa vida.
Não Sim, é mas uma isso, grande isso nos, desgraça. nos Hã? nossos mapas, isso nos nossos mapas pode ser, muitas pessoas pode estar relacionado com poder abusivo, não? Sim, Também, claro, claro. uhum. Mas Principalmente pode se ser algo tiverem tão simples planetas a como, por fazer exemplo, aspecto, uma não é? vizinha a querer passar na tua frente nas obras. Entendes? Não precisa de ser. Óbvio que se eu for procurar, eu tenho outros temas que são muito mais graves e que têm a ver também com essa Vênus-Plutão na minha vida, Uhum. tá? De aspectos mais íntimos e mais, sei lá, mas que estão personificados por pessoas. Portanto, eu ainda estou a viver isso de uma maneira muito projetiva. É a minha oportunidade de compreender essas coisas e de certa maneira, de perdoá-las, não é? De sentir Sim. compaixão, de Uhum. não ser enganchada, de não ser apanhada por isso. Então, eu acho que sim, é preciso observar. Outra coisa que essa Vênus-Plutão com certeza representa por exemplo, as mudanças no mercado financeiro e no próprio sistema financeiro, né? Na moeda. Tá? Pois, porque a Vênus é valor. Também pode representar toda a questão da, de mudanças alimentares, né? Se a gente for fazer a ligação da Vênus com o Urano em Touro, né? Porque ela rege o Touro. Né? E neste momento está no Plutão, mas eu acho que assim, esta passagem por Plutão tem a ver com revelar, tá? E não é à toa que exatamente hoje o Mercúrio já tinha passado a Vênus e passou o Plutão, né? Agora ele já está em, não, aqui ele está aqui, estás a ver, ele está Sim, está quase no a meio. passar o Plutão. Então, estes temas de poder que o Plutão tem estado desde 2008 a mandar abaixo, não é? Então, realmente, já tem aqui um tempo de maturação, já toda a gente percebeu. Tá? Então, é um momento para proteger os seus bens também, aquilo que é de valor. Não é? O Mercúrio aí pode ser mesmo saber-se, não é? Vir ao de cima As verdades, as duras as verdades, revelações. exatamente. Exatamente, sem dúvida. Mas o que é que tu falas do sistema económico? É desta história destas Sim, de acabar com o moedas sistema virtuais? bancário. Por exemplo, a gente sabe, tem uma astróloga que é a Vanessa Guazelli, que eu gosto muito, e ela fala muito sobre isso, que é a mudança do sistema financeiro. Mas passar para as É moedas a Rússia virtuais? e a China a juntarem-se e a criarem um outro sistema financeiro, provavelmente digital, não sei, mas que seria o fim dos bancos. Que, Mas, na ó, verdade, Nazaré, também não há aquele problema também com o dólar, que eles disseram eles estão a mandar o que os dólar. americanos que iam ter problemas com o dólar. Sim, acho que eles imprimiram mais 3 trilhões ou bilhões, ou sei lá, de dólares que não têm fundo. Quer dizer, há muito dinheiro aí em circulação que não corresponde a coisa nenhuma. A gente é que ainda não. Mas a moeda virtual também não tem sustento, ou tem? Algumas sim, algumas Mas vão eu ter. acho que Vai haver de para tudo. agora Não há não. nada que seja totalmente seguro, nem nada que não seja. Sim, Mas mas que já vistes para nós, como é que nós, digamos, pessoas que não têm, por exemplo, como eu, como é que vou funcionar com esse tipo de moeda? vais ter É que como se, aprender, ou vais ter uma neta, ou um filho, ou uma coisa assim que te ajuda. Sim, mas está bem, mas quer dizer, conforme sou eu, já viste a Mas quantidade de repara, pessoas. como é que tu há uns anos atrás podias imaginar que andavas com um telemóvel o tempo todo e que a gente estava aqui a ter uma aula? Hoje eu não estou a Por dizer o acaso, se contrário, não me mas engano, isso está todo mundo que está a apresentar em Lisboa, mas era para ter vindo gente do Brasil, era para ter vindo gente, podia ter vindo a Salomita do Canadá, podia ter vindo um monte de gente de vários lugares do mundo, não é? Como é que isto seria possível? Portanto, nenhuma mudança é totalmente boa nem totalmente má. A questão é essa. Ela é boa ou é má de acordo com o coração que está nela. mas a Portanto, mudança é tu tens que pôr o inevitável. teu coração. Sim, a mudança temos que aceitar, ou a bem ou a mal, nós temos que aceitar. A questão é que o que É se melhor que ouve seja é bem. que diz. É Exatamente. melhor é que seja bem. Sim, 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 prontos, mas é uma maneira de falar. Mas o que eu acho é que isso está a ser uma conversa tão em cima da hora, tão rápida,
que é isso que me faz espécie. Como é que nós nos vamos... Nós, quer dizer, pronto, as pessoas em geral... Se isso acontecer dessa maneira assim, coletiva e justa, para já eles estão a dizer que não vai ser preciso haver dinheiro, que é uma loucura, não é? Eu acho isso, acho que cada um deve poder produzir o seu ser, né? Seja, se eu fico feliz com 10, ok, mas se o outro quiser 10.000, ok, não é? Quer dizer, cada um, mas deve haver essa liberdade de conseguir 10 ou 10.000 através do seu esforço, tá? Mas principalmente não é preciso que haja tanta gente a passar fome, a passar dificuldades, sem ter acesso à educação. Isso aí faz os velhinhos todos abandonados, pelo amor de Deus, o que é isto? Né? Então estamos com uma visão muito estreita da vida e essa visão é que precisa ser ampliada e precisa haver mais respeito pela natureza, começando pela natureza de cada um, né? Cada um com o seu corpo, com os seus hábitos, com a sua respiração. Então eu acho que é uma reeducação a esses níveis, tá? E passa por grandes períodos de confusão, né? Quem está habituado a ter as coisas de uma certa maneira vai ficar desestruturado. Né? Mas isso não significa que seja o fim, pode ser o começo de algo muito melhor. Olha outra vez, finalizar em 10 minutos. Então, Gente, sabes que só eu vou tens 40 comprar um minutos. Zoom, eu prometo que isto não volta a acontecer. Eu estava... Isto é só 40 minutos de cada vez. Pronto, A gente então... desliga e depois torna a ir outra vez. Desliga-se e depois torna a entrar. Sim, também pode ser. Tá? Então, uma vez compreendido de que modo é que o poder funciona e uma vez compreendido ao que é que eu quero aderir e ao que é que eu quero obedecer ou não quero obedecer, tá? Ao mesmo tempo que a gente está a abrir mão de certas coisas, estão a vir para nós muitas informações que nos vão permitir pensar as coisas e sentir as coisas e a nós mesmos de uma maneira que provavelmente não foi muita gente que até agora teve essa experiência, não é? De uma maneira mais integral, mais inteira, sem tantos limites. No entanto, o Netuno-Júpiter, ele pede que a pessoa crie containers. Então pode andar toda à solta e, por exemplo, a contemplar, mas sabe que às 10 da manhã tem uma reunião, que tem que pagar tal conta, que tem, né, quer dizer, essa parte, introduzir o sonho e introduzir a contemplação de um modo muito grande, mas com âncoras, tá? Não é andar para aí ao sabor do vento e ao sabor do mar, porque o mar não está para peixes, né? Quem for apanhado pelas correntezas grandes, né? Tanto pela correnteza da resistência quanto pela correnteza do não estou nem aí, não vai conseguir formatar, ou vai, talvez, por milagre, por uma assunção divina qualquer, tá? Mas quem está a fazer este processo de transição precisa de ter âncoras. Então precisa, como diz a Teresa Rita Lopes, como é que é? Perder o pé, mas ganhar o mar, né? E aqui é perder o mar, mas ganhar o pé. Né? Ter para onde voltar, poder ir, mas poder sempre voltar para um aspecto que cuida da sua realidade concreta. É muito importante, tá? Este é um processo que, por exemplo, quem quiser estudar sobre isso, vai estudar o Jung, né? Vai estudar, por exemplo, Memórias, Sonhos e Reflexões, que foi o único livro que ele quis editar fora da obra dele, mas que fala profundamente do seu próprio processo, né? E dos seus próprios métodos, dessas brincadeiras que a gente pode fazer neste mergulho dentro de si. Então, não esperem ter muito raciocínio ao longo do ano, tá? O raciocínio é muito mais um raciocínio prático, no sentido, tenho aqui este lixo, vou separá-lo e deitá-lo fora, do que exatamente filosófico, mas porquê é que esta embalagem, ou porquê é que este lixo? Não, isso não interessa agora, né? É um ano em que o tempo que a gente estiver, digamos, em Júpiter, Netuno, tem que estar como que aberta, vazia. É o emptiness.
É o emptiness que vai dar origem à nova forma. Ficou confuso agora um bocadinho ou não? Não. Não? Ok. Pronto. Nada de complicações. Pronto, então vamos fazer aqui uma subida de mês, tá? Então aqui bastante frio, tá? Vamos fazer até aqui uma coisa. Yeah. Então o ano começa logo com a conjunção do Sol e da Lua, ou seja, a Lua nova em trígono com Urano, indicando exatamente essa abertura para o novo, né? As pessoas querem, precisam de coisas novas, estão curiosas, já descobriram coisas, já foram além das suas próprias bainhas e limites, então estão interessadas em encontrar né, assim, em última instância, o próximo limite, né? Mas de alguma maneira há aqui há um transbordamento, acredito que ainda é contrativo, ainda vem do Júpiter, Saturno e do Saturno, Plutão, ainda vem dessa contração enorme, mas há já uma expansão disso. Então, janeiro e fevereiro são meses ainda de contração, de muita intensidade e com uma tendência aos extremos, mas em que há claramente uma tendência expansiva. O Júpiter afasta-se pela primeira vez há anos do Saturno, né? E indo ao encontro do Netuno. Então, também indicando que a realidade em que a gente estava já não cabemos nessa realidade e que precisamos encontrar uma realidade mais adequada, né? Precisamos de sonhar uma nova realidade. Tá? E precisamos de curar também. Mas há aqui um aspecto de confiança, há aqui um aspecto de pureza que está ligado a essa integridade, né? Não é tanto uma coisa calculada, eu quero isto, eu quero aquilo, mas é mais um sentir, um aspirar, uma visão que nos traz esse novo mundo, tá? Portanto, temos depois, logo no mês seguinte, a lunação em quadratura ao Urano, né? Que estas coisas são mesmo assim. É um dia a favor, outro dia contra. Aqui, olha, estás a ver? Um dia antes. Né? Está a fazer, então no mês anterior houve um trígono, este mês há uma quadratura, tá? Portanto, mas é isto também que a gente encontra neste plano concreto, não é? Há sempre um movimento duplo, né? Então que essa contração sirva para uma expansão, que não seja simplesmente uma coisa flácida, né? Nem hipertensa, nem flácida, que seja tónica, firme por dentro, mas extremamente elástica e com a consciência de que está em processo de transformação. Quem está a querer ter as coisas definidas agora ou no começo do ano, não vai conseguir. As coisas só se vão definir, começar a definir lá para a primavera portuguesa, né? Lá para abril, tá? Então, seguimos aqui, continua ao frio, em janeiro. Mas porque é que eu volto sempre para o mês anterior? Portanto, estamos aqui em fevereiro ainda com... em janeiro o Urano fica direto, que é algo que é muito importante, né? Isto a gente depois ao longo do ano vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Sobre os aspectos mais detalhadamente de cada mês, mas pronto, só para dar uma ideia geral. Depois, no mês de março, é muita água, né? Águas. Se houver naufrágios, inundações, chuvas, é mesmo em abril, mas março, né? Em abril, águas 1000, a partir de março. Né?
porque o Júpiter já se começa a aproximar muito do Netuno. Reparem que o Júpiter representa a expansão e o Netuno representa uma coisa que a gente nem sabe direito o que é, porque é tão para além de tudo o que é mundo, né? Que são dois aspectos muito ligados ao imenso e ao infinito, tá? Então vai haver transbordamento, apesar de estarem todos os planetas já terem passado. Nós temos aqui um momento muito importante no fim de março, que é quando a Vênus e o Marte passam em cima do Plutão, tá? Que é de novo uma revisão. Digamos que agora nós tomamos conhecimento, mas que lá para março vamos ter que tomar partido, né? Ou vais para a direita ou vais para a esquerda, né? De uma maneira muito mais concreta, muito mais, digamos, visível em termos de mundo. Tá? Agora talvez de um modo mais interno e em março de um modo mais externo, mas já com muita água. Tá? E depois em abril, então, é que a história é importantíssima. Primeiro, porque no dia 2 de abril